assim. Então, hoje nós vamos dar sequência a essa carta de Colossenses, que há muito tempo nós já estamos estudando aqui. Então, hoje nós vamos aí do capítulo 3, dos versos 22 ao verso 1 do capítulo 4. Amém? Então, todos acharam? Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 22 até o capítulo 1, até o capítulo 4, verso 1. Amém? Então, acompanhe comigo, com fé e atenção aí, a leitura da palavra de Deus. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração para com o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Amém, irmãos? Feche seus olhos mais uma vez, vamos ao Senhor em oração. Pai amado, Deus querido, muito obrigado mais uma vez por esta manhã. Podemos estarmos aqui, ó Deus, reunidos como igreja para louvar o Teu nome, ofertar, ó Deus, com aquilo que o Senhor nos dá através do recurso dos nossos trabalhos. E também, ó Deus, agora poder ouvir a Tua palavra, que é santa, viva, verdadeira. E, ó Deus, nós estamos aqui diante dela pedindo, ó Deus, o entendimento, suplicando, ó Deus, ao Teu Espírito Santo que aplique ela em nossos corações e que saiamos daqui, Senhor, não somente ouvintes da Tua palavra, mas praticando, ó Deus, buscando, ó Deus, viver aquilo que a Tua palavra nos ensina de forma prática, de forma eficaz. Se conosco, ó Deus, abençoe minha vida, acalma meu coração e, ó Deus, também eu peço pela vida dos meus irmãos que essa palavra cumpra o propósito de edificar, de exortar, ó Deus, e encorajar os meus irmãos a viverem uma vida santa. Em nome de Jesus é o que nós clamamos a Ti nesta manhã. Amém, Senhor. Bom, irmãos, como eu falei, nós já estamos há muito tempo aqui, estudando essa carta de Colossenses. Porém, a frequência com que eu venho aqui pregando sempre demora muito, de uma mensagem para outra, devido a toda a demanda da correria, do trabalho, que exige de nós aqui no Japão. Então, como já tem muito tempo desde a última vez que eu preguei aqui e trouxe essa mensagem, eu queria então fazer aqui um breve resumo, uma breve revisão para situar os irmãos aqui no contexto dessa carta de Colossenses. Então, Paulo escreve essa carta a Colossenses como uma resposta a um pedido de ajuda de um homem chamado Epáfras. Epáfras, que era o fundador, o pastor dessa igreja ali em Colossos e também das igrejas vizinhas ali de Laodiceia e de Hierápolis. Então, Epáfras, ele vai até Roma, onde Paulo estava preso. Lembrando que nesse período Paulo estava preso por estar pregando o evangelho. E ele então chega ali até Paulo e comunica a situação em que a igreja se encontrava, em que aquela igreja de Colossos se encontrava. E sim, existia ali muitos irmãos piedosos, irmãos que foram transformados pelo evangelho, e é esse o motivo que Paulo começa ali a sua carta direcionando, ali no primeiro versículo, aos santos e fiéis irmãos que estão em Colossos, pelo fato de Paulo sempre ouvir falar da fé que ele tinha e louvar ao Senhor pela fé que os irmãos dali de Colossos tinham, lembrando também que Paulo, ele nunca esteve pessoalmente ali na igreja de Colossos, mas mesmo assim ele ora a Deus agradecendo pelos irmãos santos e fiéis que se encontravam ali naquela igreja. Mas Epáfras também relata a Paulo um problema, uma ameaça de uma heresia que estava entrando na igreja naquele momento, que mais tarde, no segundo século da história da igreja, foi uma ameaça que quase devastou, vamos dizer assim, que foi uma ameaça muito forte para a igreja, para o evangelho, que foi o gnosticismo. Ali, em Colossos, ainda era um gnosticismo iniciante, um gnosticismo que estava nascendo, mas que ainda assim causava muito medo, causava muito espanto em Epáfras, porque ele já estava começando a ameaçar ali o evangelho, estava causando uma influência nos irmãos que já estavam se deixando influenciar por esses falsos mestres gnósticos. Então Epáfras vai lá pedir esse auxílio, essa ajuda a Paulo. E o gnosticismo, irmão, só para relembrar e fazer um breve resumo, o gnosticismo, dentre várias outras coisas, o principal, eles ensinavam, eles faziam uma separação entre a matéria e o espírito. Eles ensinavam que tudo aquilo que é matéria, que tudo aquilo que é físico, que a gente pode ver e tocar, tudo isso é mal.
Então, sendo assim, o nosso corpo é mau. E só aquilo que é espírito, porque Deus é espírito, então somente aquilo que a gente não pode ver, que é o espírito, somente isso é bom. Então, sendo assim, eles ensinavam e acreditavam que Jesus não era Deus. Porque como Jesus poderia ser Deus se ele assumiu a nossa carne, se ele assumiu o nosso corpo, como a gente pode ver, sendo o corpo mau? Era isso que eles ensinavam. Então eles ensinavam que Jesus nada mais era do que mais uma emanação do poder de Deus. Eles não acreditavam que Jesus era o próprio Deus, ele não poderia ser o próprio Deus, uma vez que ele encarnou e assumiu a nossa carne. Né? Por isso, todo o esforço de Paulo aqui nessa carta de Colossenses não é outro senão de colocar Cristo no centro de tudo e moldar a nossa cosmovisão em torno da pessoa de Cristo, colocando Cristo como centro da criação, como o unigênito do Pai, falando que Cristo e o Pai são um, que Cristo é a imagem do Deus invisível, que Ele e o Pai eles são um, eles têm a mesma essência. Né? Então, não é à toa que essa carta aos Colossenses é considerada por muitos teólogos, muitos mestres, uma das cartas mais cristológicas de toda a Bíblia, justamente por conta desse foco que Paulo dá em ensinar a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Então, irmãos, como nós sabemos, Paulo ele tem o costume nas suas cartas de começar ensinando e falando a respeito de doutrina. E é isso que ele faz aqui também na carta de Colossenses. Nós vemos nos capítulos 1 e 2, Paulo estabelecendo ali as bases da sua doutrina, estabelecendo seus ensinamentos. E depois ele passa de forma prática a desenvolver toda essa doutrina, todo esse ensinamento que ele ensinou. E isso acontece aqui, então, a partir do capítulo 3 e o capítulo 4, onde Paulo, então, de forma prática, ele vai dar orientações de como agora um cristão deve viver. Como um cristão que agora recebeu todo aquele conhecimento, como agora eu coloco isso em prática? É juntar o que a gente chama da ortodoxia com a ortopraxia. Porque não adianta nada nós termos só o conhecimento, a doutrina, mas nós não colocarmos isso em prática. Então, Paulo ele passa a fazer isso aqui, a partir do capítulo 3, e ele vai, então, desenvolver na prática e começar a dar uma lista de vários imperativos de como um cristão deve viver. Então, a primeira coisa que Paulo fala é em relação a nós mesmos, em relação a como nós devemos lidar com os nossos pecados, como nós devemos tratar a respeito das nossas tentações, como nós lidamos com o pecado que há em nós e como nós desenvolvemos na prática, calando esse pecado através de todo esse ensinamento dessa doutrina que nós recebemos. E isso ele faz aí nos versos 1 ao 11 do capítulo 3. Depois, do verso 12 ao 17, ele mostra como nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos, aqueles da mesma fé, a nossa comunidade. Ele passa a desenvolver os recursos poderosos que nos conduz à santificação. E depois, em seguida, dos versos 18 em diante, Paulo ele começa a tratar dos relacionamentos mais básicos, que é a família. Ele trata a respeito do pai com o filho, ele fala a respeito do marido, da mulher, como deve ser esse tratamento no lar. E depois, agora, a partir do verso 22 até o capítulo 4, verso 1, Paulo ele vai falar das nossas responsabilidades, dos nossos deveres sociais. E é esse o alvo da nossa mensagem nesta manhã. Então, irmãos, esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele trata a respeito desses deveres e responsabilidades que todos nós, como cidadãos, como pessoas que vivem no mundo, nós temos. E essa passagem, aparentemente, numa leitura rápida, ela parece ser uma passagem simples, fácil. Porque, afinal de contas, é só você ir lá, trabalhar, fazer o seu trabalho direitinho, no final do mês você vai receber seu salário, pronto, acabou. De uma certa forma é isso mesmo. Mas há uma complicação nesse texto aqui, que eu posso dizer que aqueles que pregam de forma temática, tenho quase certeza que não escolheriam esse texto para ser o alvo da sua mensagem. Porém, como nós temos aprendido aqui, a forma correta de nós aprendermos, de nós nos alimentarmos de toda a palavra de Deus, é pregar de forma expositiva. Porque assim nós não poderemos pular textos que às vezes a gente acha complicado, e assim nós estaremos sendo alimentados por toda a palavra de Deus. E esse texto, irmão, ele traz uma complicaçãozinha justamente por conta dessa palavra, escravos. E essa tradução que eu trouxe para vocês aqui é a versão da NVI, e essa é a tradução correta do texto. Literalmente, lá no original, lá no grego, está escrito escravos. Às vezes, algumas traduções mais modernas tentam trazer outras palavras para amenizar essa palavra escravo, mas é literalmente essa palavra que está escrita aqui. E aí que está a complicação.
porque muitos ateus, muitos críticos da Bíblia vão dizer assim, olha lá, tá vendo? A Bíblia, ela não condena a escravidão. A Bíblia está ainda, eles dizem mais, a Bíblia está endossando a escravidão. A Bíblia está apoiando esse sistema da escravidão. O que nós temos que entender aqui, irmãos, é o contexto em que isso foi escrito. Porque hoje nós não estamos mais aqui inseridos nesse contexto de escravidão. Eu sei que todo mundo aqui às vezes brinca, né, que fala assim, lá na fábrica eu trabalho igual um escravo, mas ninguém aqui é escravo. Nós não estamos mais inseridos nesse sistema de escravidão. A qualquer momento você pode sair do trabalho que você quiser, procurar outro emprego, e muito menos aqui também ninguém é senhor de escravos. Então, o conceito que nós temos de escravidão é um conceito totalmente diferente do que é a escravidão aqui nos tempos bíblicos. Porque a ideia que nós temos de escravidão é aquela ideia racial, dos brancos sobrepujando os negros, né? É aquela ideia que nós vemos lá nos filmes, nas novelas, né? dos brancos lá na Casa Grande, dominando os pretos, e os negros lá na senzala, sendo chicoteados, sendo forçados a todo tipo de trabalho. Essa é a ideia que nós temos de escravidão. Nós fomos doutrinados dessa forma, mas o contexto bíblico de escravidão não é isso. Então, quando falar de escravidão, irmãos, não deixe com que a sua mente te leve somente para esse cenário de pensar no Senhor lá na Casa Grande, morando lá com todo o seu luxo, e o escravo lá na senzala sendo chicoteado. Não deixe a sua mente te levar para esse caminho. Mas porque o sistema de escravidão no qual Paulo cita aqui é um sistema totalmente diferente disso que nós conhecemos. Então, sim, a primeira coisa que nós temos que reconhecer, irmãos, é que a escravidão era um sistema aceito no tempo bíblico. A escravidão era, sim, um sistema aceito lá no tempo em que a Bíblia foi escrita. Mas isso não quer dizer que a Bíblia apoiasse esse sistema. Isso não quer dizer que a Bíblia está endossando esse sistema. O que Paulo está fazendo aqui é regular um sistema que já conhecia e que já era conhecido naquela época. Ele está apenas regulamentando um sistema que já estava em vigência. Então, simplesmente aqui para poder deixar a escravidão mais suportável ou menos pesada, vamos dizer assim, né? Então, uma vez que você se tornou cristão, estando debaixo desse sistema de escravidão. Então, é isso que Paulo tem aqui como objetivo. Então, irmãos, a realidade é que existia, sim, muitos escravos naquela época do Império Romano. E esses escravos, eles vinham de muitas origens. Muitos desses escravos, eles eram prisioneiros de guerra. E aqui já cai por terra aquela ideia racial do escravo ser só um negro. Porque o que acontecia? Quando um exército vencia e dominava um outro exército, um exército inimigo, eles levavam como escravos aqueles sobreviventes da guerra. E levavam para ser seus escravos. Então, se você invadisse uma nação a população era os branquinhos do olho azul, você ia levar os escravos, os branquinhos do olho azul, os lourinhos, não era só os negros. Então aqui já cai por terra essa ideia da escravidão como sendo algo racial. Existia também aqueles escravos que já nasciam nessa situação. Por exemplo, os pais eram escravos, se relacionaram, tiveram os filhos, e os filhos também, consequentemente, já nasceram debaixo desse sistema da escravidão. E principalmente também, irmãos, existiam aqueles que se vendiam como escravos. Para a gente é difícil a gente pensar nisso, né? Alguém que se vende como escravo. É algo totalmente inconcebível para a gente. Como alguém vai se vender como escravo? Mas a realidade é que naquele tempo, as pessoas, por não terem condições de pagarem as suas dívidas, e para não perder a sua própria vida, porque era isso que acontecia com quem não pagava as suas dívidas, então eles se vendiam como escravo dos seus credores. E também várias outras situações, várias outras ocasiões que a pessoa se tornava escravo. Então, a escravidão ali nos primeiros séculos, irmão, nesse tempo bíblico, aqui nada tem a ver com essa questão racial que nós conhecemos. E daí, com a pregação do Evangelho, com o avanço do Evangelho, muitos desses escravos foram convertidos ao cristianismo. Eles ouviram a pregação do Evangelho e se converteram ao Evangelho, foram chamados. Então, Paulo passa a dar orientações de como esse cristão, que era um escravo e que agora se tornou um cristão, como ele deve viver. Como deve ser o comportamento desse escravo. E, principalmente, como ele deve honrar ao seu Senhor
principalmente se o seu senhor não for um cristão, como deve ser a atitude desse escravo? Porque existia, sim, muito ódio, existia, sim, uma relação muito conturbada entre os senhores e os seus escravos, né? Por conta, né, dessa, às vezes, de uma falta de conhecimento, ou às vezes uma opressão mesmo, muitos escravos tinham essa relação conturbada com seu senhor, mas existiam algumas exceções. Existiam escravos que, às vezes, por conta de, como eu falei, de uma situação financeira, eles acabavam se vendendo como escravos, mas eram pessoas muito bem instruídas, eram pessoas com um conhecimento, um intelecto, uma capacidade muito grande. Então, eles acabavam sendo, eles se tornavam tutores dos filhos dos seus senhores, e acabava tendo uma boa relação com os seus senhores. E existia também escravos que tinham essa boa relação com o seu senhor, a ponto de dizer que amava o seu senhor, e o seu senhor amava o seu escravo. Assim também como nós vemos lá em Deuteronômio, no capítulo 15, no verso 16 e 17, diz assim: mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Então aqui, quando chegava ali, por exemplo, o tempo em que o serviço daquele escravo acabou, a dívida dele já foi paga, e ele poderia agora ter a sua liberdade conquistada novamente, ele decide de forma voluntária que ele queria continuar servindo ao seu senhor, porque ele não tinha falta de nada, ele amava o seu senhor. E o seu senhor diz aqui também que ele amava, que tratava aquele escravo como parte da família. Então, esse escravo ali, de forma voluntária, ele decide ali como um sinal, né, da sua lealdade, da sua servidão ao seu senhor, furar a orelha. Isso era um sinal de que ele agora pertencia para sempre como escravo do seu senhor. Então, irmãos, fora essas exceções, existiam sim muitos maus tratos dos senhores para com os escravos. E aí, uma forma, né, uma tentativa dos escravos tentarem se vingar dos seus senhores, eles muitas vezes enganavam seus senhores, roubavam seus senhores, né? Eles maltratavam, zombavam, conspiravam contra os seus senhores, muitas vezes até cuspiam na comida, né, no prato ali que eles serviam para os seus senhores. E aí Paulo está dizendo agora para esses cristãos, esses escravos que se tornaram cristãos, que o comportamento deles não deve ser mais desse jeito, que agora a maneira deles de agir deve ser outra. Mas daí, o argumento, né, desses teólogos, né, modernos, esses críticos, esses ateus, é que Paulo e nem o próprio Senhor Jesus se levantaram de forma, foram veementemente contra esse sistema da opressão, sistema de escravidão, esse sistema da opressão contra os escravos. E pior ainda, diziam que eles eram a favor, que eles estavam ali endossando esse sistema de escravidão. Então, sobre esse primeiro argumento deles, nós temos que concordar, sim. Nós não encontramos na Bíblia nenhum mandamento, nenhuma ordem direta, dizendo assim: escravos, se libertem dos seus senhores, fujam, se rebelem contra eles, façam de tudo para conseguir a sua liberdade. Ou então nós não encontramos nenhuma ordem direta aos senhores, dizendo assim: senhores, libertem agora os seus escravos, eu estou mandando, eu sou Paulo, ou Jesus mandando. Nós não encontramos isso na Bíblia. Nem Jesus, nem o próprio apóstolo Paulo, que está direcionando essa carta aqui aos Colossenses, se levanta de forma direta contra esse sistema terrível. Mas o segundo argumento desses críticos que dizem que o Senhor Jesus, Paulo, os apóstolos, eles apoiavam esse sistema nefasto da escravidão, isso é uma acusação falsa, é totalmente descabida. Porque nós vemos aqui, não somente nesse texto de Colossenses, mas também em outros textos correlatos, que Paulo, ele dava instruções que remava contra a maré desse sistema da escravidão. Paulo, ele de forma velada, então, ele se levanta contra esse sistema terrível da escravidão. E, embora ele não faça isso, né, de forma direta, ele faz de uma forma velada, de uma forma discreta. E mais tarde, depois, lá na frente, através dos ensinamentos de Paulo, através dos ensinamentos do Evangelho, esse sistema da escravidão cai. Porque o cristianismo, irmãos, não abole necessariamente, né, a princípio, o sistema, aquilo que já está inserido.
Olha o que Paulo diz aí em 1 Coríntios 7, do versículo 18 ao 23. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder, aí está falando, se puder, não dando uma ordem que se rebele, faça de tudo para conseguir a sua liberdade, se revolte contra esse sistema, não, ele está falando, se puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um alto preço, não se tornem escravos de homem. Ou seja, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, foi você chamado sendo escravo? Continue como escravo e seja o melhor escravo. Faça de tudo para agradar ao seu Senhor. Paulo não está aqui dizendo que o cristianismo deve causar essa revolução naquilo que já está estabelecido. Como eu falei aqui, Paulo ele está apenas regulamentando a forma de como aqueles escravos que agora se tornaram cristãos deveriam viver. E esse era o objetivo de Paulo aqui, é fazer com que o cristianismo gerasse no coração daquelas pessoas uma mudança de comportamento, porque não adianta nada simplesmente o cristianismo chegar e causar uma revolução, mudar todo o sistema, se as pessoas não mudarem a sua forma de pensar, não mudarem o seu comportamento, se isso não causar neles essa mudança de mente. Então o que é preciso, irmãos, é uma mudança no coração, uma mudança, uma transformação de mente, de atitude. E é esse o objetivo de Paulo aqui. Mas agora, voltando lá para os argumentos, né, daqueles críticos e dos pensamentos desses ateus que criticam a Bíblia por não se levantar de forma aberta e direta contra esse sistema da escravidão, nós precisamos entender o seguinte. Como eu falei, se você estudar um pouco a história e o contexto ali do tempo bíblico, você vai entender que ali naquele tempo bíblico, na sociedade romana, né, o Império Romano governava, existiam então muitos escravos vindos de todas as origens, como eu falei, escravos que já nasceram nessas condições, escravos que se tornaram escravos por se venderem, escravos que eram escravos de guerra e várias outras coisas. E mais da metade da população do Império Romano, da sociedade romana naquele tempo, era formada por escravos. Então é preciso entender isso, irmãos, que toda e qualquer tipo de rebelião que qualquer escravo tentasse fazer naquela época era oprimida ali, era abafada de uma forma violenta. Não é incomum a gente ver escravos que se rebelaram, que fugiram do seu senhor, mas ao serem capturados, ao serem encontrados, eram mortos, eram presos. Isso para que servisse de exemplo, para que os outros não fizessem a mesma coisa, não quisessem ir por esse mesmo caminho. Agora, pensa se o apóstolo Paulo chegasse aqui agora escrevendo aos seus irmãos, aqueles que se tornaram escravos, e dissesse assim, ora, eu estimulo vocês, eu estou falando para vocês, se libertem desse sistema opressor da escravidão, fuja dos seus senhores. Ele estaria colocando a vida de muitos irmãos em risco, porque ele estaria fazendo com que eles pudessem, lá na frente, serem capturados, serem presos e até mortos. Então, esse é um ponto, porque Paulo não se levantou. Outro ponto que Paulo não se levanta de forma aberta, né, direta à escravidão, era o fator econômico. Como eu falei, irmãos, o mundo greco-romano, a sociedade romana ali, ela era estruturada sobre esse sistema da escravidão. E mais da metade, como a gente pode ver nessa imagem, mais da metade da população era formada por escravos. E abolir isso da noite para o dia causaria um grande caos econômico na sociedade. Esses escravos agora não teriam mais para onde ir, eles não teriam comida, não teriam bebida, não teriam a proteção dos seus senhores, eles estariam, né, ali sujeitos a todo tipo de opressão, de perder a própria vida. E ainda, se todos se rebelassem, os patrões, os senhores, não teriam mais mão de obra. E isso causaria um grande caos econômico na sociedade.
Então Paulo não se levanta abertamente contra esse sistema nefasto da escravidão, porque, primeiramente, ele estava preocupado com a integridade dos seus irmãos, para que eles não fossem capturados e sejam mortos, e também Paulo estava preocupado com as suas necessidades básicas, com onde comer, beber, vestir, dormir, ter a proteção até dos seus senhores, para que outros senhores não acabem com a vida deles. Mas agora, irmãos, olha o que Paulo diz aí aos senhores dos escravos no verso 1 do capítulo 4. E é daí que nós podemos, então, tirar entender que Paulo vai, de forma velada, de forma sutil, contra o sistema nefasto da escravidão. Então, Paulo diz assim: senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm o Senhor no céu. Essa ordem que Paulo dá aqui a esses senhores de escravos vai totalmente contra a cultura da escravidão naquela época. Ninguém ousaria falar com o senhor de escravos diretamente dessa forma, dizendo: senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito. Os senhores iam falar assim: Paulo, você está doido? Que direito que esse escravo tem? Esse escravo não tem direito nenhum. E isso era apoiado até pela lei romana. A lei romana dizia que os senhores eles tinham total direito sobre os seus escravos. Eles nada mais eram do que um instrumento na mão dos seus senhores. E os senhores poderiam então fazer o que bem entendesse deles. Mas aí Paulo diz: façam o que é justo e direito. Ele está indo totalmente contra a esse sistema que era ali apoiado até pela lei romana. Mas para Paulo, como eu falei, não era dessa forma. O senhor deveria ver o seu escravo e tratá-lo com o mesmo respeito que o escravo tinha para com o seu senhor. E o motivo é que acima deles, acima dos dois, há um senhor, que é o senhor dos dois. Acima dos dois, Paulo está dizendo e querendo mostrar aqui para os senhores que ele também é escravo, que existe um senhor que é senhor sobre todos eles. Olha o que Paulo diz aí em Efésios 6, 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Então, o mesmo respeito que os escravos tinham que ter para com os seus senhores, Paulo está dizendo: vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Como? Não os ameace. Como eu falei, tinha aquela relação conturbada, né, de ameaça, de morte. Então Paulo está falando aqui: não os ameace, uma vez que vocês sabem que o Senhor dele e o de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Então o que Paulo está mostrando aqui para os senhores de escravos é que há uma igualdade antológica entre o senhor e o escravo. Há uma igualdade, não há uma inferiorização de um e uma valorização do outro. Todos são iguais, todos são seres humanos, e nós estamos debaixo desse senhorio do Senhor Jesus. Todos nós, sejamos nós senhores ou escravos. Um outro texto correlato é Filemon, capítulo 1, versículo 15 e 16. Paulo agora vai mostrar como deve ser a relação do senhor para com o seu escravo, tratando-o como um irmão amado em Cristo. Diz assim lá o texto de Filemon: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão. Então, o contexto aqui dessa passagem de Filemon é o seguinte: Filemon, ele era um homem muito rico, ele era um senhor de escravos que morava ali nessa região de Colossos, e ele tinha um escravo chamado Onésimo. E esse escravo, Onésimo, ele rouba o seu senhor e foge. E aí ele vai parar em Roma. E quando ele chega em Roma, ele é preso, ele é capturado e vai parar na mesma prisão em que Paulo estava. Paulo estava preso, lembrem que Paulo estava preso. E aí, lá, ele ouve o evangelho pregado por Paulo. E ele se converte ao cristianismo. Então, Paulo agora manda uma carta para Filemon dizendo assim: Filemon, olha, eu sei que no passado Onésimo te causou um grande prejuízo, ele te roubou, mas agora ele é um irmão amado em Cristo. Ele recebeu o evangelho. Então receba-o de volta, não como escravo, mas como um irmão amado em Cristo. Então, irmão, nós podemos chegar à conclusão, através desses textos que nós vemos aqui. Nossa, eu estou muito suado.
Não somente em Colossenses, mas também nesses textos aqui de Efésios, esses textos de Filemon, que, com base nesses textos, Paulo ele se levanta de forma velada contra esse sistema da escravidão. Nós chegamos a essa conclusão que Paulo, na verdade, ele vai contra, ele não apoia esse sistema da escravidão. E nós podemos dizer e chegar a essa conclusão que é triste, mas a escravidão era o mal menor naquela época. Era o mal menor para essas pessoas que não tinham como pagar as suas dívidas, era um mal menor para pessoas que vieram de todas essas origens, né, da escravidão. Então, era uma triste realidade, mas era a realidade. Porque, senão eles iam viver na rua, sem ter comida, sem ter bebida, sem ter o que comer, sem ter para onde ir, poderiam correndo risco de vida. Então, a escravidão naquele período era um mal menor. Mais tarde, como eu falei, através dos ensinamentos de Paulo, através da pregação do Evangelho, graças a Deus esse sistema chega ao fim, né? E é o que nós vemos hoje. Hoje nós não somos mais escravos, graças a esses ensinamentos, graças a a pregação do Evangelho. E agora, irmãos, o que nós devemos saber é como que nós podemos aplicar tudo isso a nós. Porque, como eu falei, nós não estamos mais debaixo desse sistema da escravidão. Graças a Deus isso foi abolido. Mas tudo isso que Paulo está ensinando aqui se aplica também a nós. Se aplica ao meu trabalho, se aplica ao seu trabalho. Como nós, como cristãos, devemos agir na sociedade? Como nós, como cristãos, devemos tratar os nossos senhores? Como nós, como cristãos, devemos trabalhar, fazer o nosso trabalho? Olha o versículo 22, diz assim: escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos. Então o que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos obedecer aos nossos senhores terrenos, mas que existe um Senhor que está nos céus. Os nossos chefes, os nossos patrões são apenas os nossos senhores terrenos. Nós devemos sim obediência a Ele, mas por amor ao nosso Senhor que está no céu. O nosso patrão, segundo a carne, são os nossos chefes, mas existe um patrão espiritual, que é o Senhor Jesus Cristo, e é Ele que nós devemos a nossa verdadeira amor, a nossa verdadeira devoção. E nós devemos, e Paulo continua aqui o versículo, não somente para agradar os homens quando eles estão observando. Porque, como eu falei, existiam aqueles escravos que só trabalhavam quando os senhores estavam olhando, né? Aí virou as costas, eles insultavam, roubavam os seus senhores. E muitas vezes nós vemos isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Quem nunca, né, passou por essa situação, ouviu alguém, aquele famoso morcego, né? O chefe virou as costas, não trabalha, só vive voando, sugando os outros, não produz nada. E aí quando o chefe chega, ele quer mostrar trabalho. Ele quer mostrar que conhece, ele quer mostrar que sabe fazer. Mas Paulo está dizendo aqui que a nossa atitude deve ser outra. Nós devemos trabalhar não somente quando os senhores estão nos olhando, nos observando, mas a nossa atitude deve ser para fazer isso, para honrar a Deus, né? Que é a sequência do versículo, que ele diz, com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Esse é o motivo principal, irmãos. Os escravos e nós deveríamos ver o trabalho como um culto de adoração ao Senhor. Versículo 23 diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ou seja, a nossa motivação agora é outra. Nós não trabalhamos apenas para poder honrar os nossos patrões terrenos, mas para honrar o nosso Senhor. Eu devo trabalhar com dedicação para agradar o meu Senhor, não simplesmente para agradar o meu Senhor terreno. Mas, irmãos, eu confesso que isso é muito difícil. Não é? Eu falo isso aqui com pesar, mas eu, principalmente quando eu cheguei aqui no Japão, eu tinha uma dificuldade muito grande de conseguir entender a mente dos japoneses. Eu tinha uma dificuldade muito grande de conseguir aceitar o sistema dos japoneses, principalmente quando eu trabalhava em fábrica, né? Que aí você tem aquele tudo certinho ali de como
deve fazer as coisas. E aí, eu não conseguia entender aquilo, não conseguia fazer daquela forma, porque eu costumo até falar assim, o japonês fala assim, você tem que chegar no resultado de 10. E para eles 10 é a soma de 5 mais 5. Mas você falar para eles, não, mas 7 mais 3 também é 10. Não, não serve, tem que ser 5 mais 5. E eu não conseguia entender aquilo. E com isso, eu deixei com que Satanás entrasse no meu coração e causasse um descontentamento tão grande, terrível, que eu comecei a fazer o meu trabalho de qualquer forma. Eu fazia o meu trabalho assim, sem nenhuma motivação. E aí, eu lembro numa pregação do pastor Carlos, quando eu tinha acabado de chegar aqui na igreja, e ele tinha falado, né, a respeito... Estava falando a respeito desse tema também, né? E aí ele falou algo muito interessante, e ele deu o exemplo, na verdade, ali, do trabalho que eu fazia na época, que na época eu trabalhava na Toyota Bochoco, montando os bancos de carro, encapando o banco de carro. E já era um trabalho muito difícil de se fazer. E aí, como eu falei, eu deixei Satanás entrar no meu coração, me trazer um descontentamento, que eu já não ligava mais para a produção, já não ligava mais do jeito que tinha que trabalhar, fazia de qualquer jeito. E aí o pastor Carlos falou algo que me chamou muita atenção, que eu não tinha tentado para aquilo. Ele falou assim, que aquele produto, alguém iria receber aquele produto que eu estava produzindo naquele momento. Alguém, em algum momento, iria comprar aquele carro que tinha um banco produzido naquele momento, naquela linha em que eu estava trabalhando. E muitas vezes a gente não pensa nisso. A gente não pensa que o fruto do nosso trabalho vai ser o resultado de um produto de alguém que alguém vai comprar. Muitas vezes a gente não pensa nisso, de que, principalmente quando a gente trabalha, né, em linha de produção, fazendo sempre a mesma coisa, às vezes a gente acaba esquecendo disso, que aquela pecinha, por mais pequena que ela seja, ela vai fazer parte de um produto final que alguém vai receber. E isso me fez ver o meu trabalho de uma forma diferente. Eu lembro, ano passado, né, nós compramos uma bicicletinha para o Isaac, eu pedi uma bicicletinha para ele pela internet, pela Amazon, e ia chegar em casa a bicicleta. E quando chegou, pela caixa, a gente já via que a caixa já estava toda destruída. A caixa da bicicleta já estava toda destruída. E eu peguei, né, e só pela caixa dava para ver que as pessoas que trabalharam, que fizeram aquele trabalho do transporte, que foi passando de um para o outro até chegar lá no final, lá no cliente, não tiveram o cuidado de transportar aquele produto de uma forma cuidadosa. E aí eu peguei, montei a bicicletinha para ele, e está lá hoje, tadinho, né, com a bicicleta toda torta, toda fora do esquadro. E hoje eu trabalho com esse tipo de trabalho, né? Eu trabalho no caminhão. E, teoricamente, eu poderia ali fazer o meu trabalho do jeito que eu quiser, porque não tenho mais hoje um chefe que está ali o tempo todo vendo o meu trabalho, cobrando, eu trabalho sozinho. E algo que eu aprendi aqui na igreja, aprendi principalmente aqui com o pastor Glauber, que nós estamos sempre corandeu. E o que é isso? É uma expressão em latim que significa que nós estamos diante de Deus. Porque, como eu falei, eu estou lá agora no meu trabalho, trabalhando no caminhão, não tem mais um chefe que está ali me vigiando o tempo todo, querendo vigiar o meu trabalho para que eu possa mostrar para ele a produção do meu trabalho. Mas, quando você entende esse princípio que nós estamos sempre corandeu, isso muda tudo, irmãos. Isso muda tudo. E agora eu faço o meu trabalho como a palavra de Deus faz aqui. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração para com o Senhor. Para com o Senhor, né? Não com os homens. E isso, irmãos, foi uma mudança muito grande que a reforma protestante trouxe. Porque agora a atividade, o trabalho, deixou de ser apenas uma atividade remunerada. Mas agora o trabalho ele vira vocação. E isso, né, como eu falei, foi um princípio muito, muito importante que a reforma protestante trouxe, que causou uma revolução no mundo. Porque agora o chamado sacerdócio universal de todos os santos veio dizer que acabou agora aquela separação entre o sagrado e o profano. Porque naquela época ali, principalmente na Idade Média, qual que era o pensamento das pessoas ali? As pessoas diziam assim, se você quisesse servir a Deus, se você quisesse fazer um trabalho que glorificava a Deus, o que você tinha que fazer? Largar tudo que você está fazendo e agora entrar para um mosteiro. Então, somente o trabalho dos padres, somente o trabalho dos monges, das freiras, dos clérigos, era um trabalho que era voltado para Deus.
todo o resto, todo tipo de trabalho era um trabalho secular. Então, a Reforma Protestante veio dizer que o trabalho que nós fazemos é voltado para Deus. É esse aqui o princípio do sacerdócio universal de todos os santos, né? Que todo crente ele é vocacionado a servir a Deus no seu trabalho. Foi Martinho Lutero, né, mais do que qualquer outra pessoa, que derrubou esse pensamento, né, do sagrado e do profano, de que somente os clérigos, os padres, os monges tinham trabalhos voltados para Deus, que as donas de casa, o comerciante, o pedreiro, era um trabalho secular. Tem aquele famoso diálogo, né, de Lutero com o sapateiro, quando um sapateiro chega para Lutero e pergunta: o que eu devo fazer para servir a Deus? A resposta romana, naquela época, seria: abandone a sua profissão, venda tudo que você tem, dê aos pobres e entre para o mosteiro. Assim você vai estar servindo a Deus. Essa era a resposta naquela época. Mas Lutero vira para o sapateiro e diz: faça um bom sapato, com uma boa qualidade, e venda por um preço justo. Essa é a forma de glorificar ao Senhor através do seu trabalho. Lutero entendeu que esse trabalho é o que glorifica a Deus. Fazer o melhor de todo o coração. E essa dicotomia sagrado e profano foi também exatamente o que os puritanos rejeitaram como o ponto de partida para a sua teoria do trabalho, da sua ética do trabalho. William Perks, que foi um famoso puritano inglês do século XVI, ele disse o seguinte: a ação de um pastor em guardar ovelhas é um trabalho tão bom diante de Deus como a ação de um juiz ao sentenciar, ou de um magistrado ao regulamentar, ou de um ministro ao pregar. E uma segunda forte afirmação dos puritanos, além de declarar, né, a santidade de todos os tipos de trabalho, foi que Deus chama cada pessoa para a sua vocação. Então a pergunta que fica é: se Deus chama cada um para a sua vocação, se Deus tem um chamado para cada um, como que nós podemos saber qual é a nossa vocação? Como que nós podemos saber para que nós fomos chamados e vocacionados? Os puritanos, eles não mistificavam, eles não espiritualizavam esse processo. Não quer dizer que, por exemplo, você tenha necessariamente um chamado, né, uma vocação para ser um operador de fábrica, né, de máquina, lá onde você trabalha hoje na sua fábrica. Não quer dizer que você tenha necessariamente um chamado para ser um caminhoneiro, um operador de empilhadeira, um gestor de pessoas, seja lá qual for o tipo de trabalho. Os puritanos, eles acreditavam, né, nos dotes, nos dons naturais que cada pessoa tinha, nas habilidades que as pessoas iam adquirindo ao longo da vida e principalmente no curso, né, tipo assim, naquela circunstância externa que levou a vida para um determinado curso em vez de outro. Então, se você está hoje no trabalho que você está fazendo, certo é que Deus vai te capacitar, vai te dar as habilidades necessárias para que você possa realizar o seu trabalho como uma vocação, como fazendo aquilo para o seu Senhor. Então é isso que nós temos que ter em mente. Mas como eu falei, nem sempre isso é fácil, né? E agora que eu ia dar aquele exemplo que eu falei do Isaac, então eu pulei a ordem, agora eu vou pular porque eu já falei, troquei aqui a ordem, mas era isso. O meu exemplo, infelizmente, é um exemplo ruim de como eu enxergava o meu trabalho, de como eu via aquela situação de eu não entrar na minha mente aquele sistema, o jeito de pensar dos japoneses, e eu não estava honrando a Deus, eu não estava honrando ao meu Senhor com tudo isso daqui. Peraí. E aí, voltando agora aos puritanos, nós devemos pensar também sobre a finalidade do nosso trabalho. William Perks, mais uma vez, esse puritano lá do século XVI, ele diz assim: a verdadeira finalidade das nossas vidas é servir a Deus no serviço aos homens. Richard Baxter, que foi um outro puritano do século XVII, compartilhando dessa mesma visão, ele disse o seguinte: todo homem, portanto, é obrigado a fazer todo o bem que possa a outros, especialmente à igreja e à comunidade.
Quanto às riquezas que devem vir do trabalho, o interesse próprio não é totalmente negado, mas é definitivamente minimizado nas recompensas do trabalho que podem nos capacitar para aliviarmos nossos irmãos necessitados e prover boas obras para a igreja. Ou seja, em outras palavras aqui, o que ele está falando é que com o fruto do seu trabalho, com os recursos do seu trabalho, você sim vai usufruir daquilo para o seu próprio bem-estar, para o seu conforto, e está tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas esse não é em si o propósito final do seu trabalho. O seu trabalho também, os recursos financeiros provenientes do seu trabalho, também devem ser usados para promover boas obras na igreja, para poder aliviar irmãos que estão passando por necessidades. Esse também é uma forma de usar os recursos provenientes do nosso trabalho. Por exemplo, na semana passada, a Su falou aqui, quando ela estava dando um aviso final no culto, a respeito do acampamento dos jovens. E ela falou assim, que se você quiser e se você puder, você pode ajudar financeiramente para que todos os jovens possam participar. Porque alguns pais aqui têm aí 2, 3 filhos já numa idade escolar, gasta muito dinheiro, nós sabemos disso, alguns estão aí tirando carteira, e é natural que eles estejam mais apertados financeiramente. E aí você pode ajudá-los, você pode aí aliviar, Você nem precisa saber quem são, só esteja com o coração disposto a querer ajudar e a ofertar, procure o Alexandre e falar, eu posso dar 1.000, eu posso dar 2.000, eu posso pagar para alguém ir, porque o objetivo é fazer com que todos participem. E com isso você estará, então, também usando os recursos que Deus te deu para poder promover o bem, para poder promover uma boa obra. Mas não vai tirar do dízimo, tá, gente? Como dizia o Sérgio, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O dízimo é uma ordem, é um mandamento que todo cristão deve cumprir. Agora, além disso, o que eu estou falando é que como uma forma de poder ajudar, de poder fazer com que os recursos do fruto do seu trabalho possa servir também para uma boa obra. E isso vai totalmente de acordo com o pensamento que C.S. Lewis desenvolve no livro Cristianismo Puro e Simples. Eu já falei isso aqui em várias vezes aqui na igreja e vou repetir. O que C.S. Lewis traz lá no livro Cristianismo Puro e Simples, ele desenvolve um pensamento de que 2 famílias com a mesma renda, pense em 2 famílias, uma cristã e a outra não cristã. As 2 têm a mesma renda. Essa família cristã, ela deveria escolher viver um padrão de vida um pouco menor do que essa família não cristã. Porque essa família cristã, ela entende que os recursos financeiros são também para poder ajudar a comunidade. Ela está muito mais preocupada que os seus recursos financeiros também sirvam para poder suprir as necessidades dos irmãos que estão passando por alguma necessidade. Eu dei aqui só algum exemplo que está bem atual aqui a respeito do acampamento, mas isso pode ser usado de várias e várias formas, principalmente dentro da comunidade da fé. E é esse o princípio que os puritanos tinham a respeito da ética de trabalho. Como diz aqui, o interesse pessoal ele não é totalmente negado. É claro que você pode usufruir do fruto do seu trabalho com seus bens, com conforto, mas tenha também em mente que essa vocação que Deus te deu com o trabalho também deve servir para abençoar a comunidade, para abençoar aqueles irmãos que porventura estiverem passando por necessidades. E com isso, irmãos, eu quero concluir aqui, olhando para algumas aplicações práticas que nós podemos tirar aqui desse capítulo 3, e tirar delas aqui algumas lições para nós. Primeiramente, o cristianismo, ele não é apenas doutrina correta. Como eu falei, nada adianta se você simplesmente chegar aqui na igreja, ouvir tudo o que é pregado aqui. Graças a Deus nós estamos inseridos numa comunidade em que a palavra de Deus é pregada com fidelidade. Nós estamos aqui ouvindo, sendo bombardeados de doutrina, mas nada adianta se isso ficar apenas nesse conhecimento teórico. Como Paulo começa suas cartas, igual aqui capítulo 1 e 2, doutrina, conhecimento. Mas capítulo 3 e 4, prática. Como que eu desenvolvo todo o meu conhecimento na prática? Primeiro aplicando isso na minha vida espiritual, como eu vivo a minha vida, como eu faço a minha devoção ao Senhor, como eu mortifico o pecado que há em mim.
Depois, com os meus relacionamentos mais básicos, na minha família, com o meu tratamento com meu filho, com a minha esposa, com o meu marido. E depois isso também desemboca na minha relação social, no meu trabalho, com os meus irmãos. E como, irmãos, seria diferente se todos nós aqui vivenciássemos mesmo na prática, se todos nós vivenciássemos de forma viva e eficaz esse evangelho, o evangelho puro e simples, como é ensinado aqui. Isso, com certeza, nós teríamos uma igreja forte e, consequentemente, uma sociedade transformada pelo poder do evangelho. Então é isso que nós devemos viver, irmãos. Mas, como eu falei, eu reconheço, nem sempre é fácil, porque nós ainda estamos aqui presos nesse corpo carnal, e o que nós temos que fazer é suplicar ao Espírito Santo que nos ajude e nos capacite a viver uma vida santa, a viver uma vida, conforme Paulo diz aqui, glorificando a Deus. E esse é o nosso objetivo como cristãos aqui nessa terra, enquanto estamos peregrinando por essa terra. Então que Deus nos ajude, irmãos, e que possamos ter a certeza que nós estamos em Cristo, e Ele é a nossa segurança. É por isso que nós vivemos, é nessa esperança que nós nos apegamos. Então, vamos orar ao Senhor mais uma vez, baixe suas cabeças, vamos ao Senhor em oração.